Beleza. Então, boa noite a todos. Eu fui convidado, então, pela PayEx, aí, através do Gustavo, para falar um pouquinho do despachante aduaneiro e o papel desse profissional nos processos de exportação. Então, a gente vai tentar resumir aqui, falar um pouco do que é a profissão, quais as características desse profissional, como é que ele, como ente do comércio internacional, intercede para seus clientes, principalmente importadores e exportadores, junto aos órgãos públicos federais e não federais também, né? Porque mesmo a gente falando em comércio internacional, a gente acaba envolvendo principalmente o Estado e, por que não falar, até o próprio município. Então, a gente vai falar um pouquinho desse profissional aí, que é o despachante aduaneiro. Então, quais são os objetivos para essa nossa apresentação? Então, é falar um pouquinho sobre a profissão do despachante aduaneiro e a relação desse profissional com os processos de exportação. Eu criei uma agenda para a gente poder ter um norte, né? Nessa agenda, eu vou falar um pouquinho do meu currículo como profissional, inclusive como despachante aduaneiro. Vamos fazer uma introdução sobre essa profissão, os requisitos da profissão, como é a habilitação, a função, um roteiro do trabalho do profissional e os principais pontos de atuação do despachante aduaneiro. Se o pessoal quiser interromper para fazer qualquer questionamento, eu sei que tem um número bastante pequeno de, de pessoas na sala, pode me interromper a qualquer momento, não tem problema. Então, o meu currículo aqui, eu tento resumir ele para que o pessoal tenha uma noção, né, de quem está falando com vocês aqui. Então, eu sou CEO na Comex Logística, é uma empresa própria que eu tenho, eu presto consultoria para algumas empresas e principalmente na certificação de operador econômico autorizado, implementação de departamentos de comércio exterior, estruturação e por aí vai. Eu tenho experiência de 30 anos em comércio exterior e logística. Sou despachante aduaneiro credenciado pela Receita Federal. Eu sou graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Tenho MBA em Negócios Internacionais, Gestão Empresarial em Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho certificado de qualificação profissional pela Escola Superior de Administração Fazendária, que é a escola onde são formados auditores fiscais da Receita Federal. Tenho mestrado internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um mestrado que tem um programa sanduíche com a IADA de Barcelona e com a TC em Paris. São os lugares onde eu fiz os módulos internacionais e, e viajamos para lá para entender o modelo e a estrutura de negócio das empresas na Europa, principalmente na França e na Espanha. Eu também sou professor universitário, já lecionei na São Judas Tadeu, em Porto Alegre, na FSG, que hoje é do Grupo Cruzeiro do Sul, aqui de Caxias do Sul, FTech, que agora é UniFTech. Já lecionei na FGV e agora estou em vias de voltar para a FGV, para os cursos de pós-graduação. E eu lecionei na graduação da UX e atualmente eu leciono na pós-graduação da UX. Disciplinas voltadas para a área de comércio internacional e logística internacional. Eu também sou segundo sargento da reserva do Exército Brasileiro, né, onde eu tive um período como sargento temporário. E esses logos que vocês enxergam na tela são os locais e por onde eu passei, universidades, os principais, né? Pelotão de Operações Especiais, a certificação como despachante aduaneiro, tem o logo de engenharia de produção, porque eu também fiz um pouco de engenharia de produção na Unicinos. E esse, então, é um resumo da minha, do meu perfil aí, de quem eu sou e da minha profissão. Então, na introdução aqui, eu gosto de fazer um pouco de uma brincadeira, né? Quem é o despachante aduaneiro? É essa figura que está na frente do computador ali, que está saindo pena, galinha, que tem uma caveira, que está fumando um charuto.
né? Porque muita gente já me perguntou, despachante aduaneiro faz o quê? Que tipo de despacho? Não é o despacho que a gente faz em encruzilhada, né? Está mais voltado para esse profissional do lado direito ali, que arranca os cabelos, que tem a mesa cheia de documentos e que tem que ler muito e se inteirar muito e estudar bastante. Eu acho que tem um microfone ligado, tem um chiado. Se alguém puder desligar, se a pessoa que está com esse microfone puder desligar, agora sim, desligou. Então, quem é esse profissional? Quando eu comecei a trabalhar na área, mais de 30 anos atrás, eu comecei a minha atuação na fronteira, na cidade de Uruguaiana, mais voltada para o transporte rodoviário e ferroviário internacional. E naquela época, o despachante aduaneiro era um profissional que tinha, e até hoje só precisa ter o ensino médio, só que hoje o cara que tem ensino médio não consegue ser despachante aduaneiro, e eu vou explicar o porquê. E era um caixeiro. Ele era um cara que tinha uma valise, uma pastinha, e levava e trazia documento. Levava do escritório para a aduana e da aduana para o escritório. Se o fiscal fizesse, fiscal da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, fizesse qualquer intervenção ou qualquer tipo de questionamento técnico, esse profissional se perdia. Hoje, não tem mais como esse profissional ser aquela figura que era antigamente. Esse profissional ele precisa ter um conhecimento técnico vasto, ele tem que ter uma formação acadêmica robusta, e mesmo tendo como exigência para cumprir os requisitos para se tornar despachante aduaneiro, tendo apenas o ensino médio, ele vai precisar ter uma formação mais robusta. A gente ainda tem alguns remanescentes daquela época, e não é uma crítica, né? É apenas um comentário. A gente tem alguns remanescentes daquela época que realmente eu não sei como sobrevivem. A Receita criou um filtro hoje para quem quer se tornar o despachante aduaneiro, que é um concurso, e esse concurso realmente era um concurso muito difícil. Eu participei de um fórum um tempo atrás, e nesse fórum foi destacado que o concurso para despachante aduaneiro era mais difícil que o concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Então, isso criou um filtro, porque na primeira edição da primeira prova, o primeiro concurso para despachante aduaneiro, só passou um em todo o Brasil. E eram centenas, quiçá milhares de candidatos inscritos, e só passou um. No segundo só passou dois, no terceiro passou um, no outro passou três. Então é assim, não passa nem 1% dos candidatos passam. E eu vou mostrar mais adiante para vocês quais são os requisitos. Então, a figura que hoje mais mostra e indica o que é o despachante aduaneiro e o seu trabalho é essa figura da direita, né? É uma pessoa que tem que estar atualizada, tem que estudar. O Brasil é um país que cria muita norma diariamente, e as normas voltadas para o comércio exterior são extensas, são complexas, e se tu não tem um mínimo de noção de direito, vai ter um problema sério para a interpretação e para a aplicação dessas normas. Então, quais são os requisitos para o despachante aduaneiro? Quais são, primeiro, as principais atividades? Esse profissional ele vai representar as empresas, né, importadoras e exportadoras, junto, principalmente, à Receita Federal, que é o órgão público que promove a liberação das cargas objeto de importação ou exportação, os órgãos anuentes e outros operadores do comércio exterior, como transportadores, recintos alfandegados, agentes de carga. Mas quando a gente fala de órgãos anuentes, são todos os órgãos públicos, principalmente os federais, que atuam no comércio exterior. Por exemplo, o Ministério da Agricultura para importação de produtos de grau alimento,
o Ministério da Saúde para medicamentos, o Ministério do Exército para importação de explosivos, armamentos, munições, a Polícia Federal para produtos químicos utilizados na composição e fabricação de entorpecentes, mas que podem ser utilizados para outros fins, né? Um exemplo que eu costumo dar é a cola de sapateiro. Eu posso ter uma indústria calçadista e importar cola de sapateiro, só que a cola de sapateiro também é utilizada como um produto ilícito por traficantes para deixar indivíduos entorpecidos. Então, o Ministério da Justiça, através da Receita da Polícia Federal, faz a verificação desse produto e verifica se a destinação realmente é para aquele fim, normalmente para a indústria calçadista. Esse despachante, esse profissional, ele também, uma das atividades é realizar os registros dos processos, tanto de importação quanto de exportação, no Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o sistema utilizado pela Receita Federal e pelos órgãos anuentes para poder promover os desembaraços de importação e exportação e outras questões que envolvem o comércio exterior. Ele também prepara da entrada, acompanha, promove a tramitação ou cuida da tramitação e apresentação de documentos relativos ao despacho aduaneiro, que é o processo de importação ou exportação. Ele acompanha a verificação da mercadoria na conferência aduaneira quando necessário. Isso hoje está muito modificado em função da pandemia. A Receita Federal criou alguns artifícios, né? Ou, antigamente, a Receita queria conferir uma mercadoria que era objeto de exportação ou de importação, a Receita Federal solicitava a presença do despachante aduaneiro, da empresa que administra o recinto alfandegado, e um fiscal da Receita fazia a conferência juntamente com esses profissionais. Hoje, o fiscal pede para colocar a mercadoria diante de uma câmera e ele faz a conferência física de outro estado, de outra cidade, e o despachante aduaneiro nem está mais presente, né? Eu coloquei aqui uma dica importante para o profissional, né, que eu havia comentado antes com vocês, que é a pessoa tem que ser organizada, tem que estar estruturada, bem calçada de literatura aduaneira, com bom equipamento, com bom acesso à internet e com sistemas que ajudem a promover esses processos. E esse profissional ele tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? Eu procuro sempre colocar alguma coisa nova lá no LinkedIn, alguma instrução normativa, alguma portaria, alguma instrução de algum órgão público para deixar as pessoas atualizadas e com isso eu também me atualizo bastante. E os requisitos, o que precisa para se tornar despachante aduaneiro? Não precisa ter faculdade de comércio exterior, né? Ele tem que estar inscrito no registro de despachantes aduaneiros, que é mantido pela Receita Federal, só que para ele estar inscrito nesse registro, ele precisa ter uma inscrição prévia de pelo menos 2 anos no registro de ajudante de despachante aduaneiro. Então, eu tenho um profissional que começa a trabalhar comigo hoje e ele diz, no futuro eu quero ser despachante aduaneiro. Beleza. Eu vou assinar um documento em que eu me torno um responsável técnico pelo serviço dele, a gente entra com uma documentação junto à Receita Federal, com uma série de certidões negativas, é publicado no Diário Oficial da União que ele foi nomeado ajudante de despachante lá do Marco Aurélio, e depois de 2 anos ele pode soltar esse cordão umbilical do Marco e entrar com o pedido para despachante aduaneiro. Para isso, ele precisa de ausência de condenação por decisão transitada em julgado, a pena privativa de liberdade, inexistência de pendência em relação a obrigações eleitorais, e se for o caso, inclusive militares, tem que ter formação de nível médio e tem que fazer a prova de qualificação técnica da Receita Federal, que
não é todo ano que sai, e quando sai é uma vez no ano. Então, essa prova, ela é uma prova de conhecimento técnico, envolve legislação aduaneira, marketing, a parte de administração. É uma prova bastante complexa, ela é bem difícil, não é bem assim para passar. Mesmo o profissional que já é da área, que já atua há bastante tempo na área, se ele não estudar, e quando eu falo estudar, é estudar bem, ele não passa. É uma prova de nível concurso, não é para qualquer um. Tanto é que, como eu falei para vocês, as últimas 10 edições a gente não teve 30 pessoas que passaram, sendo aí milhares de candidatos. A regulamentação da profissão, então, desse despachante aduaneiro. A gente tem o decreto número 646 de 1992, ele é de setembro e ele foi revogado, né? Ele foi revogado. Então, depois disso, o decreto 6.759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro, ele é de fevereiro de 2009, ele está atualizado, então ele fala um pouco da profissão do despachante aduaneiro, e tem uma instrução normativa que é da Receita Federal, a 1209 de 2011, que também trata do despachante aduaneiro. É uma profissão que não tem, ela até tem o código do registro, né, da profissão, mas ela não é uma profissão que ela tenha regulamentação como a profissão do administrador de empresa, do contador, do advogado, que precisa da OAB, que precisa do CRA, precisa do CREA, dependendo de cada uma das profissões, ele não tem um registro, né? Ele apenas tem essa prova que ele faz, é nomeado, e como eu fui nomeado despachante há muito tempo, eu tenho um registro. Ele é um número. Esse número não tem mais para os mais novos. O registro seria o CPF. Então, é uma carência que existe hoje para os profissionais, uma entidade de classe. As entidades de classe que hoje existem, elas são mais representativas em nível patronal do que em nível empregado, né? Tanto é que hoje o despachante aduaneiro que é empregado de empresa ou o ajudante de despachante aduaneiro, ele não tem o sindicato dos despachantes aduaneiros. Ele é vinculado ao sindicato do comércio, ao sindicato de serviço, o que mais está próximo naquela cidade onde ele atua. Existe sindicato de despachantes aduaneiros? Existe. No estado do Rio Grande do Sul tem o SIDAERGS, que é o Sindicato de Despachantes Aduaneiros do estado do Rio Grande do Sul, mas ele é mais nível patronal. Então ele tem uma função arrecadatória e ele dá a contrapartida para esses profissionais que são vinculados ao sindicato. Mas é muito diferente do que é uma entidade de classe representativa de outras profissões. Então, como eu falei, aqui tem o CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Existe, sim, né, mas da mesma forma que existe o analista de importação, o analista de exportação, o auxiliar contábil. Então, que são profissões que não têm uma entidade de classe também. Então, no resultado dessa pesquisa, é o código CBO 39385, e o título é despachante aduaneiro. E a classificação, os sinônimos para essa profissão é chefe de serviço aduaneiro, chefe de setor de processamento aduaneiro, despachante alfandegário, despachante de navios, encarregado de despachos alfandegários e encarregado de despachos de produção e exportação. Então, se alguém é contratado como despachante aduaneiro em alguma empresa importadora ou exportadora, ou alguma empresa prestadora de serviços, e o título da profissão é despachante aduaneiro, ele se enquadra nesse CBO que eu acabei de apresentar para vocês. Mas, normalmente, se é despachante aduaneiro, ele é contratado tanto como prestador de serviço, como para empresas importadoras ou exportadoras, como analista, e não como despachante aduaneiro. Raros são os casos em que na carteira de trabalho dessa pessoa está como despachante aduaneiro. Então, no que se refere à habilitação para representar as empresas no comércio internacional, né, para o despacho aduaneiro.
As empresas podem fazer esses processos de importação ou exportação por intermédio do despachante aduaneiro, né, que é esse profissional que eu estou falando para vocês, ou ainda pessoalmente, se é pessoa física, ou se jurídica, também mediante um dirigente da empresa, um empregado, ou um empregado de empresa coligada ou controlada. E também tem os casos específicos de funcionário ou servidor especificamente ou especialmente designado quando for órgão da administração pública, ou uma missão diplomática, ou uma representação de organização internacional. Então, como é que funciona isso? Eu sou uma empresa importadora ou exportadora, sou lá Marco Polo, Randon, eu quero fazer um processo de importação e exportação. Eles contratam um despachante aduaneiro, porque eles não querem ter alguém de dentro da empresa, porque o core business da Randon é fabricar carreta, o core business da Marco Polo é fabricar ônibus. Então, contrata um profissional que sabe fazer esse processo e tem estudado para isso. Mas eu posso ter uma empresa pequena, ou mesmo uma empresa grande, eu não quero contratar um despachante aduaneiro. Eu vou nomear um dirigente da empresa, pode ser um CEO, pode ser um executivo, né? Ou eu posso nomear um empregado, ou alguém que é de uma empresa coligada à minha para executar esse serviço. Eu vou ter que habilitar essa pessoa junto à Receita Federal. Ah, mas essa pessoa vai atuar como despachante? Em partes. Exclusivamente para aquela empresa e exclusivamente para processos relativos às operações daquela empresa. Então, a diferença entre o despachante aduaneiro e essa pessoa que está desembaraçando ou que está promovendo o processo aduaneiro para a empresa, a diferença entre os dois é que o despachante aduaneiro ele tem um campo de atuação muito maior. Ele representa legalmente, e ele estudou e se preparou para isso, várias empresas. E aquele empregado é só para aquela empresa. Se ele se desvinculou da empresa ou a empresa dispensou, ele perde automaticamente aquela representação. Existe também a possibilidade de uma representação diplomática, algum órgão do governo, então não vão contratar um despachante, eles nomeiam um funcionário lá, um servidor público, para promover esse processo. E geralmente é quando um processo específico, uma situação só, apenas. Existe uma recomendação da Receita Federal, que é bem interessante, ela está numa cartilha de despacho aduaneiro que foi criada pela Alfândega do Porto de Santos já há alguns anos, e inclusive por uma preocupação da Receita Federal por problemas de erros e de desvios profissionais. A Receita Federal ela entende o seguinte: o trabalho dela depende do trabalho e do suporte do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele tecnicamente, ele é um profissional que auxilia a Receita Federal, ele é um auxiliar do Serviço Público Federal, inclusive quando requisitado, ele é obrigado a atender pedidos da Receita Federal. Eu posso contar para vocês aqui que uns 20, de 15 a 20 anos atrás, eu recebi uma ligação da Receita Federal, daqui de Caxias do Sul. Um auditor da Receita Federal estava promovendo aí uma investigação e ele entrou em contato comigo e disse: olha, tu é o profissional que eu quero que me auxilie. Claro, ele não abriu o nome da empresa, ele só queria um auxílio técnico. Eu dei um suporte técnico para ele, inclusive trazendo para a esfera federal procedimentos e processos de nível estadual para ele poder compor uma aplicação de uma penalidade que era bastante grande, né? Era uma multa de alguns milhões de reais à época, e eu não podia dizer não, porque eu sou despachante aduaneiro e sendo credenciado pela Receita Federal, quando requisitado por esse órgão, eu sou obrigado, por lei, a auxiliá-lo. E uma semana depois, eu descobri qual era a empresa, porque saiu no jornal local aqui da cidade, empresa X foi autuada em tantos milhões por processos tal e tal, e eu só fiz o link, né? Então, eu era o sujeito oculto naquela fundamentação daquela penalidade que ele aplicou para aquela empresa.
Então, isso existe e, às vezes, o pessoal nem sabe que a gente está por trás disso e a gente não é informado pela Receita qual é a empresa, até por questões protocolares e éticas e legais, né? Mas ele pediu auxílio e eu tive que ajudar. Então, essa cartilha que a Receita Federal de Santos criou, da Alfândega de Santos, eles falam o seguinte, abre aspas, né? O importador ou exportador deve ser muito cuidadoso na escolha do seu representante legal. Na hipótese de contratar os serviços de um despachante aduaneiro, procura obter informações sobre sua qualificação profissional. A escolha de um profissional competente pode evitar muitos problemas, uma vez que este agirá em nome do contratante. Ou seja, quando uma empresa chama o Marco para ser o seu despachante aduaneiro, o Marco vai ser o representante legal dessa empresa, vai ter uma procuração, assim como um advogado tem, para representá-la junto aos órgãos públicos federais e estaduais, em muitas ocasiões. Nessa procuração, o Marco vai ter muitos poderes. E eu posso citar um exemplo bem legal para vocês de uma multinacional para a qual eu prestava serviço como despachante aduaneiro, tinha lá a procuração, e a pessoa da área fiscal da empresa entrou em contato comigo e disse: nós recebemos uma intimação da Receita Federal e a gente tem que levar e retirar alguns documentos junto à Receita Federal e assinar lá o termo de intimação. Só que o nosso CEO está nos Estados Unidos e ele vai ficar um mês lá. E a gente precisa responder para a Receita isso imediatamente. O que que eu faço, Marco? E eu falei, eu posso fazer isso para vocês. Não, mas isso aí tem que ser o nosso CEO, o presidente da empresa, o nosso executivo, o diretor. Eu digo, não, eu posso. Dá uma olhada na procuração que eu tenho. E a procuração me dava poderes. Então, eu brincava com ele, né? Se tu quiser vender a empresa, eu posso vender para ti também. Então, por isso é importante saber quem está contratando. Existe uma pecha muito antiga, né, que o pessoal costuma falar, né, advogado é trambiqueiro, o despachante acontece a mesma coisa, né? O despachante é trambiqueiro, faz rolinho. Existem profissionais dessa estirpe? Existe em qualquer categoria, em qualquer profissão. Existe advogado que está preso hoje, existe despachante aduaneiro que está preso, existe investigação sobre contador, sobre administrador de empresa, sobre engenheiro de laudos. Então, tem em tudo. Mas no comércio exterior, a empresa está entregando nas mãos de um profissional tudo, tudo. Pode acontecer problemas muito sérios. Utilizando um outro exemplo, numa certa ocasião, eu fui contratado por uma empresa e eles me disseram que eles tinham contratado um despachante, então ele dá a procuração manual, a manuscrita não, perdão, uma procuração manual, assina essa procuração, reconhece em cartório, essa procuração dá todos esses poderes, tem uma procuração eletrônica e dá acesso eletrônico às operações dessa empresa. Então eu consigo ver o que a empresa está trazendo, o que a empresa está levando, e eu consigo fazer o que esse bandido fez com essa empresa que me contatou. Ele disse que já não trabalhava mais com aquele despachante, mas a procuração dele ainda estava em vigência, tanto eletrônica quanto papel, e ele tinha acesso ao Siscomex. E ele simulou uma operação de importação para aquela empresa, trazendo drogas dentro de bolas de futebol. E a Receita pegou e a empresa, até explicar, até tentar descobrir que a empresa não tinha nada, vai custo, advogados e tudo mais. Então é nesse sentido que a Receita recomenda que se garimpe, que se procure um bom profissional. E bom profissional não está atrelado a preço, né? Eu sempre digo, quem escolhe preço não escolhe qualidade, não escolhe caráter. Como eu falei, o que faz então o despachante aduaneiro? Ele é um profissional autônomo, né? Quando ele atua como despachante aduaneiro, ele é um profissional autônomo, às vezes ele está vinculado a uma empresa, mas ele assina naquele momento que ele assinou, não é a empresa prestadora de serviço, é o despachante, é ele que é intimado, autuado, né?
que vai representar o importador, o exportador, ou exportador, perante os órgãos públicos de fiscalização, além de outros órgãos operadores do comércio exterior, como aeroportos, portos, transportadoras, inclusive bancos que intercedem e atuam em operações de comércio exterior. Ou seja, ele é um intermediário que vai lidar com os procedimentos, esses burocráticos de exportação ou importação de mercadorias no país, e ele também acompanha os processos de fiscalização e despacho aduaneiro dos bens, e com isso ele vai garantir que tudo aconteça de forma correta e que a mercadoria seja despachada para exportação ou seja nacionalizada a contento para aquela empresa que está buscando o melhor. Marco, se tu permite, só o Claro. Eric levantou a mão, acho que gostaria Eu de não fazer uma consigo pergunta. ver porque eu estou com a tela aberta aqui, né? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, pode falar, Eric. Pode fazer. Como é que a gente faz para encontrar um bom despachante aduaneiro? Quais as características? A gente tem que ir por indicação? A gente tem que ter contato com a sorte? O que acontece é o seguinte. Primeiro, tu tem que tentar ir em empresas que já são consolidadas no mercado, né? Empresas que já estão estruturadas e que têm muito tempo de história, né? A gente tem aqui em Caxias do Sul empresas que têm 20, 25 anos, 15 anos que atuam, e aí buscar quem são as empresas para as quais esses profissionais prestam serviços, e daí tentar buscar informações sobre aquele profissional. Às vezes a gente vê uma empresa com uma estrutura grande, né? Mas é um ou dois despachantes que atuam por aquela empresa. Então, é importante tu pegar o nome, o CPF daquele despachante, questionar na Receita Federal, verificar no órgão de aduana da Receita Federal, diz, ó, eu quero contratar um despachante, essa pessoa eu quero saber se ela tem algum problema junto à Receita Federal. Esse é uma maneira, e também verificar com empresas que prestam serviço. Pede para esse profissional quais são as empresas que tu presta serviço hoje. A, B, C e D. Entra em contato com as empresas, o pessoal não vai ter problema, né? Até porque é uma troca justa, né? E verificar. E é bom sempre verificar, mesmo sendo uma empresa que tenha história, que tenha, tu não está livre de ter um problema, tá? Às vezes o problema pode não ser um ato ilícito, um crime, pode ser vou usar o bom português aqui, uma barbeiragem, né? Esse despachante aduaneiro pode incorrer num erro que causa uma penalidade para a tua empresa, e aí na hora do pega para capar, esse cara diz, ó, eu não vou pagar, eu não tenho cacife para isso. Então, tudo isso tu tem que cuidar, tem que entender. E para tu saber se essa empresa não vai provocar uma barbeiragem, não vai te provocar um pênalti aí, que tu tenha que arcar com custo elevado, é verificar qual a qualificação técnica dessa pessoa, dessa empresa, né? Aqui na Serra, a gente tem um problema sério que, às vezes, os responsáveis pelas empresas, eles veem como custo algo que no futuro pode não ser custo. E a gente vê, muitas vezes, profissionais, vamos trabalhar com ideia de valores. Chega o João e oferece por 1.000. Aí chega o Zé e diz, ó, eu te faço por 350. E o cara nem pergunta, e a primeira coisa que ele viu ali é, pô, de 1.000 para 350, porcozinho, eu tô fazendo uma economia aqui. E ele fecha os olhos e ele não está vendo o perigo que ele está correndo. O bom é tu fazer uma cotação com vários e entender. Ah, um faz por 900, outro 950, outro 1.000, outro 1.050, outro 1.100. Apareceu um por 350, cara, não troca. Não troca. Fica naquele que está. Se alguém diminuir 5%, 10%, está dentro do normal. Agora, baixou muito, ele vai te ganhar em outra coisa, com certeza. A gente costuma dizer no jargão profissional aí que tem o EPA, né? Não sei se o Gustavo já ouviu falar disso aí. O EPA é o seguinte, ó, o João cobra 1.000, daí o Zé cobra 350. Aí disse, beleza, vou fazer com o Zé porque o Zé é mais barato. Aí o Zé fez o serviço, está contento, veio a nota. Aí tem lá, serviço de despacho 350, movimentação 720,
Acompanhamento com fiscal, 840. Aí tu olha tudo aquilo ali, 350 é legal, os outros, epa! Então é no EPA que ele está ganhando. Ele vai te cobrar menos, mas em serviços que ele está colocando ali que não existem. E aí, se algum despachante aduaneiro estiver me ouvindo agora e ele for do lado ruim, amanhã eu estou com a boca cheia de formiga aqui morto, né? Mas existem profissionais que fazem isso. E quando o cara cobrou muito abaixo do valor, cuidado. Então, a minha dica é consultar na Receita Federal, verificar quem são as empresas para as quais esse prestador de serviço trabalha e, e cotar e ver qual é o valor médio desse serviço. Mais alguma pergunta, Eric? Tá fechado o microfone aí, Eric. Tu tá com o microfone fechado, Eric. Vocês têm mais ou menos uma base do que custa, o que vocês cobram, assim, se é por carga, é por peso, é por valor, o despacho aduaneiro? Cada profissional tem uma maneira de cobrar, tá? Ele não vai cobrar mais caro da Marco Polo do que do artesão que faz o trabalho no quintal de casa, tá? Mas existem especificidades de cargas que exigem um cuidado maior, movimenta e se trabalha com órgãos mais complexos, aí os processos são mais caros. Normalmente isso acontece com maquinário, com implementos, aí esses processos são mais caros, tá? Porque envolve anuência de órgãos públicos, e quando é produto químico, produto que tem anuência do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, através da Anvisa, aí esses processos são mais caros. Agora, processos normais, assim, depende muito do profissional, ele cobra ali, normalmente o pessoal cobra, ele cria um indexador, né? Ele vai te cobrar, esse processo é X% do valor da mercadoria com mínimo de tanto salário mínimo e máximo de tanto salário mínimo. Vamos pegar um exemplo. Tu tem uma importação de 100 mil dólares, né? 100 mil dólares, aí vamos arredondar para 500 mil reais, se fosse a taxa de 5 por 1. O cara vai te cobrar 10% do valor aduaneiro da mercadoria com mínimo de um salário mínimo e máximo de 3. O que der mais perto do valor daquele percentual é o que ele vai te cobrar. Então, hoje, um processo de importação, ele varia entre 1, 3 e 5 salários mínimos, dependendo do valor da mercadoria. Está muito mais atrelado ao valor da mercadoria do que peso, quantidade. E a especificidade do produto também, quando são produtos que exigem um pouco mais de atenção, e produtos que, se o despachante aduaneiro incorrer em algum erro, ele vai ter que te bancar esse prejuízo, então ele normalmente cobra um pouco mais caro. Entendi. Tem aquela questão assim que o comércio exterior é muito dinâmico sempre, né? E cada dia estão surgindo normas novas, instruções normativas, legislação. O Marco sabe até detalhar melhor, né, essa quantidade de normas que se criam todos os dias. E é uma coisa que nem ele comentou, né? Tu vai tentar fazer uma economia, mas é uma economia burra, né? Por exemplo, o Eric pode ir lá, eu vou desembaraçar a minha mercadoria. Só que, digamos, tu tinha uma licença de importação prévia ao embarque, tu não fez a licença, tu vai ter multa, tu vai ter complicação. Então, uma multa que tu leve já paga o serviço de despachante aduaneiro, né? Então, eu lembro lá na época de 97, quando entrou o Siscomex Importação no sistema, né? Antes era tudo guias datilografadas, que o Marco deve lembrar também, das guias de importação de 8 vias datilografadas. Entrou o Siscomex em 97 e daí a propaganda era: agora não vão mais precisar, as empresas não vão mais precisar de despachante, você pode fazer o seu próprio processo. Não tem ninguém que faça o seu próprio processo. O Marco comentou antes ali, eu não conheço nenhuma empresa que faça o seu desembaraço. Se tu levar uma multa só, tu pagou o salário do despachante, o custo do despachante. Então, é um negócio em que tem que estar sempre muito atualizado na legislação, né?
E todo dia sai regra nova de normas estaduais, federais. Então é um negócio assim bem complexo mesmo, que o despachante ele tem que ser especializado, né? Ele tem que ter essa bagagem, esse conhecimento para conseguir fazer os processos fluírem de uma forma que não vá prejudicar as empresas, né? Exatamente. Tem algumas coisas que acontecem assim que a gente pode citar em exemplos quando a gente fala sobre o assunto, né? Nós tivemos uma situação, eu trabalhei numa empresa no passado e um colega lá do Porto de Rio Grande estava fazendo a declaração de importação e era um robô que ele estava trazendo, que a empresa estava trazendo, um robô. E ele trocou duas letras na hora de escrever, de fazer a descrição do robô. Em vez de escrever Robodrill, ele escreveu Rodobril. De Robodrill, ele trocou para Rodobril. Ele trocou o B pelo D, o B de bola pelo D de dado. Ele inverteu na descrição. Isso implicou numa multa de R$ 5.000. A empresa prestadora de serviço, o despachante, pagou, porque o importador não tinha nada a ver com o erro daquele despachante aduaneiro. Então, se tu contrata o Zé vai te dar um nó e vai dizer que foi uma multa que a Receita te aplicou e que tu vai ter que pagar. E aqueles R$ 5.000 que tu está pagando, ele pagava e sobrava para mais alguns processos para aquele outro despachante que foi honesto e disse para ti que ele errou e que ele está pagando os 5.000 de multa. Tá? E no que se refere a essa questão que o Gustavo falou, que nunca tinha visto, eu tive uma ocasião, uma empresa também trabalhando para uma empresa prestadora de serviço, nós tínhamos um cliente que fazia importações e trazia para o Porto Seco de Caxias do Sul. E ele tinha uma menina que trabalhava lá, que às vezes ela gostava de mostrar serviço para o dono da empresa. Um dia ela ligou para o escritório e falou comigo, né? Ela disse, olha, é o seguinte, a partir de hoje nós não vamos precisar mais do serviço de vocês. Eu disse, o que houve? Aconteceu algum problema? O analista não está te atendendo bem? Não, não, não. Eu descobri aqui que eu mesmo posso fazer os processos. E a partir de hoje eu vou começar a fazer as importações. Eu, tá, legal. Suspendo o que tem. Pode suspender aqui, me manda a documentação. Ah, suspendi tudo, mandei para ela. 2 dias depois ela me liga. Ela disse, o negócio é o seguinte, eu quero fazer o processo de importação aqui, eu queria saber como é que faz. Porque eu não tenho o programa da Receita aqui no meu computador. Eu disse, tu tem que ter o programa do computador. Mas como é que faz? Eu digo, eu não estou entendendo o que tu quer. Não, eu quero saber como é que faz. Eu digo, não, peraí. Anteontem tu me ligou dizendo que não precisava do meu serviço. Agora tá me ligando para perguntar como é que faz? Eu acho que não tem lógica nisso. E ela desligou o telefone na minha cara. E ela ligou para o Porto Seco de Caxias do Sul e descobriu que lá no Porto Seco eles tinham uma sala que eles cediam para os despachantes e nessa sala tinha um computador e esse computador tinha o programa da Receita Federal. Ela foi para lá e sentou para fazer. Só que ela não sabia seguir os passos. Ela ligou de novo para mim. É o seguinte, eu descobri que aqui no Porto Seco tem um computador e eu estou fazendo o processo aqui e eu parei na tela tal, queria saber como é que faz. Eu digo, não estou entendendo. E ela perguntou se eu era burro, porque eu não estava entendendo. Eu digo, não sou burro, porque eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo aonde tu quer chegar, porque tu dispensou o meu serviço, como é que tá me perguntando como é que faz agora? De novo desligou o telefone na minha cara. E ela passou mais de uma semana tentando. Até que numa sexta-feira, 10 horas da manhã, mais ou menos, 10h30, o dono da empresa me ligou. Ele disse, Marco, eu estou com as minhas entregas todas atrasadas, eu já perdi cliente, eu estou tomando um prejuízo aqui por causa dessa moça que ela me disse que fazia tudo, ela não consegue fazer, está tudo parado, me ajuda. Só que eu, sabendo que isso ia acontecer, eu prevendo, eu já tinha feito a declaração de importação nos nossos computadores da empresa. Eu só fiz o registro e fui correndo até a aduana. Na época, a gente não tinha questão de parametrização e tudo mais, eu não dependia de horários, eu peguei toda a documentação e fui até a aduana. Peguei o carro da empresa,
cheguei, consegui falar com o fiscal antes dele ir embora, perto do meio-dia, e contei a história para ele. Ó, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu preciso de uma mão tua. Pô, Marcão, como é que o pessoal faz isso? Vem cá, vou te ajudar. Aí foi lá, conferiu a carga, promoveu o desembaraço. Eu fiz a nota fiscal lá mesmo, no Porto Seco, coloquei a mercadoria dele no veículo, porque não era muita coisa, né? Então enchi o porta-mala, botei no banco da frente, banco de trás, lotei tudo e entreguei na empresa 12h30, mais ou menos. Inclusive o rapaz que me atendeu estava almoçando e ficou bravo porque eu cheguei na hora do almoço dele. Eu disse, não, só abre o depósito ali que eu descarrego. E eu entreguei a mercadoria. Fui almoçar e 1h pouco da tarde, o dono da empresa me liga. Ah, Marco, desculpa te incomodar, mas eu queria saber se tu consegue até semana que vem liberar a carga para mim. Aí eu falei para ele, cara, dá uma olhada no teu depósito. O que que tem? Dá uma olhada no teu depósito, depois volta no telefone. Aí teve uma pausa, ele voltou. Cara, não acredito, a mercadoria está aqui. Como é que tu fez isso? É o meu trabalho. Eu sou profissional dessa área. Desde o começo, vocês incorreram num erro. Então, tu teve um prejuízo comercial porque a tua funcionária pensou que vocês iam ter uma economia. Esse prejuízo comercial teu me pagaria pelos próximos 10 processos. Então, é nesse sentido, né, que eu acho que o Gustavo comentou e que eu estou comentando, né? Então, esse profissional, as funções dele estão relacionadas ao despacho aduaneiro e as principais atividades na importação, e a gente trazendo para a exportação também, é assessoria, a parte de emissão de licenças e cuidados e controles junto aos órgãos anuentes e à Receita Federal. Ele também tem um escopo de serviços aí que varia muito, cuidando da logística internacional, a análise da legislação aduaneira, benefícios fiscais, cálculo de custos, verificar questão de seguro, registro de produto junto a órgãos anuentes, o trato junto com a Receita Federal, com órgãos públicos, com fiel de armazém, ele assina termos de responsabilidade. Esse profissional, ele pode impugnar autos de infração, ele pode fazer defesas de autos de infração na esfera administrativa. Se ele for advogado, ele pode partir para a área judicial. Se ele não for advogado, apenas na área administrativa. Mas uma boa parte dessas defesas se resolve na esfera administrativa. Já ganhei muito processo. O Gustavo trabalhou na área também, ajudou a resolver uma série de problemas junto à fiscalização, trazendo expertise profissional e resolvendo problemas de clientes junto aos órgãos públicos. Ainda dentro das funções da Receita Federal, elaboração de declaração de importação, de processos de exportação, hoje é a Declaração Única de Exportação, regimes aduaneiros especiais, acompanha processos administrativos de importação e de exportação, a conferência da carga física da carga quando exigido, algumas vistorias oficiais, assistência na retirada de amostras para exame laboratorial, exames técnicos e laudos, efetivação de liberação, cálculo, recolhimento de impostos. Esse cara tem que entender de muita coisa, né? Os principais pontos de atuação desse profissional. Ele atua na zona primária e nas zonas secundárias. Nas zonas primárias, são os aeroportos, os portos, os pontos de fronteira e os armazéns alfandegados. Ou seja, quando uma carga chega por via aérea, marítima, ferroviária ou rodoviária, aquele primeiro local que ela chegou, que é um aeroporto, que é um porto, que é um ponto de fronteira, ou uma zona ferroviária alfandegada, que é muito pouco visto por profissionais da área, é uma zona primária, é o primeiro local. Mas a Receita criou estruturas em zonas secundárias. Tu tira dessa zona primária e leva para uma zona secundária que está mais próximo do local da empresa para promover o processo de importação ali. Porque se a gente pegar o exemplo da IAD, do Porto Seco de Caxias do Sul, a Marco Polo está trazendo uma carga, uma máquina, por exemplo, que vai fazer um determinado serviço, ela está mais perto. Se o fiscal precisar fazer um laudo técnico, eles podem acompanhar, podem verificar.
é mais fácil que se deslocar até o porto de Rio Grande. Então, essas são as zonas secundárias. E quando a gente fala de zona secundária, a gente tem em funcionamento no Brasil 63 zonas secundárias. E no Rio Grande do Sul hoje são 3. E se a gente verificar, essas 3 são em pontos e locais estratégicos. Uma é o Bagergues, em Canoas. Por que em Canoas? Porque a gente tem um polo industrial bastante robusto em Canoas, que atende Canoas, região metropolitana ali, Porto Alegre, de forma geral, inclusive Vale dos Sinos. A gente tem a estação aduaneira de Novo Hamburgo, que é o Multiarmazéns, que atende Vale dos Sinos e outras regiões, principalmente o pessoal do setor calçadista, que também é um polo industrial bastante grande. E a gente tem em Caxias do Sul o Porto Seco de Caxias do Sul, EAD Porto Seco de Caxias do Sul, que é gerido pela transportadora Simas. Por que Caxias do Sul? Porque atende Caxias, Passo Fundo, Vacaria, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, São Marcos, que é uma região que também tem bastante indústria, né? Então, eu encerro aqui essa fala, né, de como é esse profissional, agradecendo vocês. Eu tenho mais uns slides aqui que eu vou mostrar para vocês, que tem muito a ver com a profissão e com a área. Esses aqui são os dados do meu contato. Eu sou despachante aduaneiro, tá? Sou credenciado pela Receita Federal, tenho selo de certificação de seletividade e qualificação profissional. Hoje são só 50 despachantes em todo o Brasil que tem esse selo, são milhares de despachantes, só 50 tem esse selo. O meu registro aduaneiro é o 10D00600, que é bem antigo, por sinal. Então, nos próximos slides, eu vou passar bastante rápido, os próximos slides são fotos que mostram um pouquinho de como é a atividade, os pontos de atuação e os perrengues que a gente passa para a gente dar um pouquinho de risada aí, tá? Então, quando a gente fala em processos de importação e exportação, existe de tudo, né? Esse é o transporte aviário, né? Tem o aéreo e o aviário, né? Transporte, o setor automotivo também está muito envolvido com o comércio exterior, né? Pescados, transporte de pessoas também está voltado para o comércio exterior. No meio dessas pessoas aí tem uma criança que é um sujeito oculto, né? Não aparece muito direito. Às vezes o motorista do caminhão tem que calcular bem o trajeto que ele faz. O peso da carga também, pelo, pelos locais que vai passar. Essa eu acho que o motorista não escapou. Se vocês observarem, a empilhadeira está carregando uma ogiva, né? Acidentes em portos acontecem muito, né? Essa foto do caminhão, vocês vão ver que eu vou circular ali agora. Tem um indivíduo ali embaixo. Tem alguns locais que são de difícil acesso. Alguns acidentes que acontecem em portos, no mar, erros de cálculo, né? Esse aqui esqueceu que o mar terminava, né? Incêndio. E aí, quando incendeia, se tu não tem seguro, pode ir pro beleléu, tua carga. Existem piratas e piratas, né? Então, o pessoal aproveita. Tamanho de embarcação hoje operando no comércio internacional muito grandes. Tempestade em alto mar. Tempestade pode rachar um navio. O gelo é outro problema. Aqui deu strike. Strike de novo. Sempre sobra alguma coisinha. Transporte aéreo.
Enjambração sempre tem alguém para inventar alguma coisa. Deu ruim. De alto mar novamente. E aí eu encerro, então, essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse final aí tenha dado um alento aí, porque às vezes o assunto é um pouco pesado, e eu dei uma atropelada para a gente poder cumprir o horário de vocês, para vocês não ficarem enjoando de mim também. Marco, depois se tu quiser botar teus dados de contato novamente, para o pessoal te contatar aí. Só temos a te agradecer por mais uma participação aqui no PIEX, né, nas capacitações coletivas. Foi bem interessante. Não sei se o pessoal quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade também. E lembrando, pessoal, que nós vamos ter, a gente teve a oportunidade de ir no finalzinho do ano passado para Rio Grande, no TECOM, acho que o Eric foi junto com a gente lá, né? E esse ano vai ser... Maravilhoso. Foi legal, né? Nós vimos o TECOM Santa Clara, que era em Triunfo, e fomos depois para o TECOM Rio Grande, e esse ano vai sair de novo, no mês de julho. Queria aproveitar e convidar vocês, nós vamos fazer uma visita ao Porto Seco de Caxias, dia 1º de junho, 6h30 da tarde. Se quiserem ir aqui no Porto Seco, cada um vai com o seu carro próprio, só me avisem que tem que dar o nome lá para a estação aduaneira, nome, CPF, RG, se alguém quiser participar dessa visita, estão convidados também. Só entrar em contato com a gente depois, né? E lembrando aí que, né, profissionais de comércio exterior capacitados são indispensáveis, né, para o bom desempenho, andamento aí das importações e exportações. Qualquer multinha que incorrer, a gente sabe que são multas altas, né? O Marco sabe detalhar bem valores de multas, né? Os 25%, não recolheu imposto no prazo devido, tem multa, não fez a licença de importação, tem multa. Então, tem muita coisa envolvida, né? Que realmente o profissional capacitado para isso é o despachante aduaneiro, né? Eu ia comentar ali, ia brincar para não falar o número de despachante do Marco, para não demonstrar o tempo que ele atua como despachante. O teu é 10D0600, né, que tu mostrou ali. O meu era 10D01179, então era 500 despachantes depois que eu entrei para ser despachante e já foi lá para... Já é antigo também. Deixa eu assim, né? Mas, enfim, pessoal, se quiserem aproveitar o Marco aí fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Lembrando também que nós vamos ter a próxima capacitação coletiva, vai ser, deixa eu achar aqui, dia 29 de junho. Nós vamos falar aí sobre preparação, prospecção e gestão de vendas para o exterior. E também vamos ter uma apresentaçãozinha do projeto AgroBR, né, voltado para promoção comercial. Dia 29 de junho, 19 horas. Para maiores informações, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Da nossa gestão do PIEX em Caxias, hoje nós já estamos aí com 138 empresas com termo de adesão assinado, né, participando ativamente ou já capacitadas, 96 empresas capacitadas já pelo PIEX, num total de 155, então já estamos em negociação com diversas empresas para participarem do PIEX. Sobram aí praticamente umas 10 vagas, né, para quem quiser participar do PIEX, quiser indicar alguma empresa. O Eric passou já, né, pelo PIEX. A Lu... Eu fiz o PX ali com o Sérgio, né? Inclusive, o Sérgio acabou fazendo a minha exportação, né? Essa que eu fiz para a Bolívia, via rodoviário, né? E legal. aí ainda foi me agregou, né? Por isso que eu gosto de falar com as pessoas, porque para ter o contato, né, da pessoa, porque que nem ele falou, é uma responsabilidade, né, que o despachante tem, né? E é bom a gente saber quem vem se dispôs também a ensinar aqui, né? A mostrar um pouco do que se faz, como é que funciona, né? Porque eu, desde 2015, que a Microempa começou com os treinamentos, era outra dinâmica, né? Teve uma época que veio o pessoal do governo federal, né?
dar o treinamento, aí ensinou Alice Web, ensinou outros aplicativos aí para ver estatísticas, né? Então, agora estão aprimorando, né? E foi muito válido o treinamento do Sérgio e também está sendo muito válido aqui, né? Eu sempre procuro aprender, eu preciso saber porque a nossa empresa, ela, mesmo nós não tendo um foco internacional, né, de vendas para exportação, as empresas do exterior acabam nos procurando, né, porque é um produto que na América Latina aqui tem muito poucos fabricantes, né, então quem está disposto a vender, eles acham, né, Os então... skimmers, né? Skimmers, Isso, para exatamente. limpar óleo, separar óleo da água, né? Um produto bem interessante que o Eric fabrica e já mandou, então, a primeira exportação aí para A Peru. gente já tinha feito uma para a Argentina, né? E agora fizemos uma para a Bolívia, né? Olha. E tem expectativa de sair mais ali para a Bolívia, né? Ali para Santa Cruz de la Sierra, né? Legal. Então, pessoal, não sei se, né, não temos mais perguntas, só temos a agradecer ao nosso amigo palestrante por mais uma aula, né? O finalzinho do ano passado o Marco nos brindou aí com as informações sobre o EA, Operador Econômico Autorizado, em dezembro, acho que foi a capacitação, e Acho que agora foi. novamente aí explicando para a gente um pouquinho sobre o papel do despachante. Só mais uma perguntinha, ele atua aqui em Caxias daí, o Marco. Acho que travou, né? Deu uma Ele, travada. ele pediu Tinha se tu travado aí, Gustavo. atua, ele pediu Ficou se tu sem atua em som. Caxias. Tu está ouvindo, Marco? Para mim tu tá sem som, Gustavo. Tá me ouvindo, Gustavo? Sim. Tá. Mas para mim tu tá sem som, Gustavo. Eric, sim. Eu atuo em Caxias do Sul, né? Atualmente eu não estou vinculado a nenhuma empresa, só a minha empresa. E, e tanto processos de importação, exportação, a consultoria, assessoria para estruturar, para a empresa entender, qualquer coisa voltada para a área de comércio exterior, eu dou assessoria. Daí tu faz, então, o despacho aqui na estação É. aduaneira, né? Eu não tô ouvindo vocês, eu não sei o que aconteceu aqui. A princípio o microfone está Deixa. aberto. Tu escuta, Eric? Tu tá me ouvindo? Tô escutando. Sim. O despachante aduaneiro ele pode promover o despacho em qualquer unidade alfandegada da Receita Federal. Então, ele pode trabalhar de Caxias do Sul fazendo liberações em qualquer porto, aeroporto, Porto Seco, né? Claro, vai precisar apresentar uma documentação nesses locais e daí ele precisará provavelmente de um parceiro nesses locais para fazer a apresentação de documentação, mas é bem tranquilo, né, essa questão toda. E qualquer coisa que precisar, o Marco está aí para ajudar em qualquer porto, aeroporto, zona alfandegada, né, está atuando integralmente em qualquer área do território nacional. Tem meu Ah, contato ali, qualquer coisa me manda um